Olá, meus caros amigos. Hoje é dia de estreia. Estamos iniciando o programa Mulheres que Brilham. Eu sou Eli Coelho. A partir de agora, você é sua apresentadora. O Gilson, quando me fez esse convite, para mim, o meu coração, ele palpitou. Por quê? Será que eu vou realmente assumir esse desafio? Será que realmente eu dou conta desse desafio? Mas quando nós falamos de coração e nós falamos para mulheres, e nada mais, nada menos do que iniciar esse programa com uma mulher maravilhosa. Eu conheci há quase 3 anos e foi conexão de alma. Porque quando uma alma toca a outra alma, aí sim a gente encontra realmente a essência do ser humano. E nada melhor do que ela se apresentar, nossa querida Luciane Rifel. É ela que diz que é baiana e gaúcha. Como é que se fala? Baiucha. Baiúcha. Então, Lu, seja bem-vindo ao nosso Obrigada. programa, seja bem-vindo ao Mulheres que Brilham, porque tua luz, você é uma mulher assim maravilhosa que acende essa luz na gente, né? E conte um pouquinho a sua trajetória, como foi que você chegou aqui na Bahia e quem é esta mulher que agora todos vão conhecer. Obrigada, Sueli. Para mim é sempre uma honra estar aqui hoje, né? No podcast Mulheres que Brilham. Uma honra mesmo. Eu fico até emocionada, né? Da maneira que você me apresenta. Mas estou muito feliz porque todas nós somos mulheres que podemos brilhar. Contar um pouquinho da minha história, né? Meu nome é Luciane Aparecida Riffel. Eu sou gaúcha, mas já moro há 25 anos na Bahia, né? Eu vim para a Bahia por conta do trabalho do meu marido. Sou da área de educação e me encontrei nessa terra tão maravilhosa e hoje eu moro aqui por opção e não por obrigação, né? Nós moramos na Bahia por opção, a gente gosta dessa terra, a gente adotou essa terra como nossa, né? Tenho 2 filhos, a Gabriela e o Lucas. A Gabriela é baiana, nasceu em Tapetinga, no sul baiano. Ela tem 22 anos, o Lucas tem 19 anos. Gabriela é bailarina profissional. Uau! Ela é estudante terminando o curso de História, Lucas está fazendo fisioterapia. E meu marido, Adriano Riffel, né, que é o CEO da Riffel Assessoria. E é onde a gente começou um novo capítulo, uma nova história, né, das nossas vidas. Eu iniciei na área de educação. Na verdade, eu digo que eu nasci dentro de uma escola. Minha mãe é merendeira. E eu nasci dentro de uma escola, sempre gostei. Sempre gostei de ajudar na escola e fui fazer meu magistério, fui fazer pedagogia. E aí eu trabalhei nos mais diversos locais que você imagina e cidades onde eu morei. Então eu já fui professora, já fui coordenadora, já fui auxiliar, já fui gestora de escola, né? Já tive a minha escola, a minha própria Uau! escola. E nessa jornada, Sueli, de eu estar na escola, vendo essa construção, né, da educação com as famílias, eu sempre ficava me perguntando, tem algo faltando? Fazia mais um curso, fazia mais uma formação, pós-graduação, sou psicopedagoga, sou gestora, e mais fui fazendo outras formações, né, na área educacional. E sempre algo me trazia uma falta. Gente, está faltando alguma coisa. A gente usa táticas, usa o que a gente aprende na psicologia, usa o que a gente aprende na filosofia, grandes educadores, grandes pensadores, e algo faltava. E nesse momento que algo faltava, eu fui em busca da inteligência emocional para entender coisas que estavam acontecendo na minha vida, na minha casa com meus filhos adolescentes e o que estava faltando na área de educação. E aí eu encontro dentro da neurociência e da inteligência emocional coisas que se conectaram com tudo aquele conhecimento que eu já tinha da área educacional. E aí a gente abre a Riffel Assessoria, né? A Riffel, na verdade, ela foi aberta para mim, né? Era só para a área educacional. Adriano, junto comigo, nesses estudos, a gente ficou durante 4 anos numa imersão profunda de muito estudo dentro de inteligência emocional. E ele acabou vindo comigo para a Riffel, né? Saindo do trabalho que ele assumia, né? Ele trabalhava numa grande multinacional já de muitos anos. Adriano tinha mais de 30 anos gerenciando equipes, liderando grandes equipes. E ele vem comigo para a Riffel e nós dois hoje estamos à frente. Ele é o CEO,
Eu sou a diretora, né, pedagógica da Rifel, e a gente está aí com grandes grupos aí, palestrando, ministrando cursos e trazendo toda essa nossa experiência, tanto para a área educacional como para a área empresarial. Que maravilha, né? E eu conheci também, antes eu só tinha lhe conhecido, depois eu conheci o Adriano, tive o prazer também de conhecer o Adriano, um grande líder. Sim. Que está aí revolucionando também o mercado, trazendo treinamentos de liderança para muitas empresas. Então, vocês que têm as empresas de vocês, que querem treinar, né, a equipe de vocês, o casal, né? A gente chama. Sim. O casal Rifel. Todo mundo conhece como o casal Rifel, esse casal maravilhoso, esse casal simpático, que traz essa leveza, né? E quando nós falamos em trazer essa leveza, você tem um trabalho sensacional. Eu venho lhe acompanhando o seu trabalho com toda a sua trajetória, essa sua trajetória de ser psicopedagoga, que entende um pouco mais, né, sobre esse processo escolar. E a gente vê que nossa educação, ela é uma educação falida. E se nós não implementarmos mudanças e transformações, nossos jovens, eles acabam se perdendo e sem saber exatamente qual o destino, eles não, o propósito de vida de Sim. cada um, né? E você vem trazendo isso, você vem trazendo essa conscientização e trabalhando dentro dessas escolas, trabalhando com essa juventude. Como é que você realiza esses trabalhos? Como é essa sensação de ver esse brilho, né, voltar aos olhos desses jovens e ter a esperança de que a vida é bonita e de que a vida vale a pena? Sueli, a gente vê que hoje os nossos adolescentes, as nossas crianças, eles estão imersos num mundo digital. E eles procuram as fugas emocionais, né? Elas acabam sendo supridas pelo celular. A gente até falava na televisão, em outras coisas, mas hoje são supridas pelo celular. Essa ausência, eu vou começar a explicar um pouquinho para que todos entendam de onde isso começa. Né? Tudo que a gente viu, ouviu e viveu do 0 aos 12 anos são as nossas memórias. Elas estão no nosso subconsciente. Né? A teoria geral das memórias já comprovou isso. Nós temos tudo que 60% que a gente traz de carga genética na nossa personalidade vem dos nossos antepassados, nossos pais, avós. Mas os outros 40%, eles são tudo sobre o meio onde a gente vive. E você vê que hoje as crianças e os adolescentes, eles estão ficando muito só. E aí eu entro numa outra área, dentro da educação, que diz que a criança passa mais tempo dentro da escola, Sim. às vezes, do que com os próprios familiares. Ela passa mais tempo com a professora, com a coordenadora, com os colegas, do que com a própria família. E a escola, com o passar do tempo, ela continuou num ritmo educacional com coisas que não cabem mais para eles, não chamam a atenção. Então, a criança, ela dentro da escola, ela precisa se conectar. O aprendizado pode ser maravilhoso, a lousa pode ser maravilhosa, você pode trazer um conhecimento bem estruturado. Se não houver conexão do profissional que está ali, se não houver uma conexão do profissional com aquele adolescente, com aquela criança, se ele não tocar nas emoções, porque tudo está nas emoções, ele não vai conseguir fazer com que esse aprendizado fique retido. As sinapses neurais, elas acontecem quando a gente tem uma emoção junto. Se todo professor entender hoje que ele precisa atuar no emocional dos seus alunos e ele conquistar os alunos, que eles entendam que todo o ensino, tudo que ele vai aprender vai servir para ele, para a vida toda, isso é um desafio muito grande. A educação hoje passa por grandes desafios. Agora, no início, muitos se deslumbraram. As crianças vão aprender mais através das telas. Elas aprendem, mas a tela hoje, ela é em 2D. O mundo é em 3D. A gente precisa de cor, de forma, de movimento. Tem alunos que aprendem, são visuais, outros são auditivos, outros são sinestésicos. Sim. Então, até esse formato de aula precisa ter tudo isso para apresentar. Então, você não pode hoje pensar uma aula sem se conectar com todos os alunos, com o aluno visual, com o aluno sinestésico, com o aluno auditivo.
Às vezes a gente faz a aula só para um tipo de aluno. Exatamente. E pedagogicamente eu não vou conseguir. Toda criança ela tem que atingir competências para passar de cada etapa na área de educação. Só que para atingir essas competências, eu preciso entender que o emocional dela precisa estar preparado. Aí tivemos outra questão. Poxa, Lu, você está me dizendo que a escola precisa entender isso, sim. A escola precisa estudar sobre as emoções, os professores precisam fazer formações de inteligência emocional, eles precisam entender por quê. Depois da pandemia, a gente viu que o socioemocional na escola, ele tem sido primordial. Mas não é só para o aluno, não. Também para os profissionais. Eu trabalho com os profissionais da área de educação, a gente tem projetos nessa área, né, de acolhimento socioemocional, da merendeira, do agente de portaria, do agente de limpeza, né, da coordenadora, da diretora. Por quê? O quadro, hoje, de professores, gestores, diretores, está doente também. Sim, muito. Entendeu? Por quê? Porque ele tem que suportar demandas que anteriormente não existiam. Cada um de nós tem papéis na sociedade. O professor tem um papel, o coordenador tem um papel, o motorista, o varredor de rua. A família também tem um papel. E nós estamos percebendo que esse papel da criação e educação dos filhos está sendo jogado também para a escola. Então, a escola não pode mais ficar longe da família, a família não pode mais ficar longe da escola. E está sendo um desafio fazer essa junção, que essa engrenagem funcione. E aí, nesse desafio, que eu acho que você vai me perguntar sobre isso, entra o papel feminino. Né? Porque eu também tenho minha mentoria feminina. Por que eu fui entrar nessa questão? Né? Por que eu fui fazer minha mentoria feminina que trabalha com as emoções das mulheres? Porque nós, mulheres, temos diversos papéis. Na sociedade, no mundo, a gente tem diversos papéis. E sabe o que a sociedade nos cobra? Que nós sejamos perfeitas em todos. E nós não precisamos ser perfeitas em todos. Com certeza. A sociedade, ela nos cobra muito. E nós acabamos perdendo esse feminino. E precisamos recuperar. Isso é bem interessante quando você fala desses diversos papéis e desse resgate do feminino, né? E nesse processo, como é que você trabalha isso com essas merendeiras? Porque muitas vezes elas se sentem tão sobrecarregadas. Essa semana eu fiz o artigo pro portal Bahia, que foi sobre a obsessão sobre a produtividade. E essa obsessão a gente acaba não enxergando o simples dentro da gente. E trabalhar o papel feminino é algo simples, mas que a gente se esqueceu. A gente se perdeu no meio do processo. A gente se perdeu querendo ser a Mulher Maravilha. A gente se perdeu. Porque nós não precisamos ser perfeitas em todos os papéis. Eu preciso ser eu mesma, entendendo quem eu nasci para ser, qual é a minha identidade e sendo o meu melhor em cada papel. Eu posso desenvolver mais um papel? Com certeza. Para você ter noção, a gente que trabalha na área da educação, a gente vê muito as mulheres estando na escola. Por quê? Porque hoje 45% das mulheres no Brasil mantêm as suas famílias. 45% das mulheres. Hoje somos 52% da população brasileira. Olha o número de mulheres que nós temos no Brasil. E na pandemia aumentou o número de mulheres que começaram a sustentar suas casas, né? Aumentou o número de mulheres, né? Então, as questões também dos filhos, filhos às vezes com às vezes a mãe se põe sozinha, nós vemos na educação especial, né? Mães de autistas, mães de crianças que têm síndrome de Down, o pai às vezes, a figura masculina abandona porque não aguenta, não suporta. E a mãe acaba mantendo a casa só. Então, essas mães da escola são mulheres. Então, por isso que eu trabalho também com as mulheres. Por quê? Porque a gente precisa cuidar. De onde está a raiz disso? Está lá na família. E quem eu posso curar? A mãe? Sim. Eu vou curar a mãe primeiro, para poder ela entender e curar seu filho. Porque dentro de inteligência emocional a gente sabe que quando as nossas emoções estão alinhadas, a gente consegue alinhar as emoções dos nossos filhos. E por isso que eu digo que a escola precisa estar alinhada com a família. Hoje, nós somos 52% da população brasileira
Então, nós temos um poder de voto de 52%. Então, nós decidimos, somos nós mulheres que decidimos os nossos... toda a política brasileira, né, os nossos governantes são decididos por mulheres. Olha o impacto feminino que a gente tem na sociedade, o impacto que a gente tem na escola, Sim. o impacto que a gente tem nas empresas. 44% dos empresários no Brasil são mulheres. Que maravilha, 44%. Né? Então, eu trago a área educacional, que é o meu berço, que é de onde eu nasci, né? Trabalhando em municípios, prestando assessoria, acompanhamento pedagógico. Nós temos uma equipe na RIFEL de 14 parceiros em todas as áreas, né? Educação especial, jovens e adultos, alfabetização, educação infantil, que são nossos parceiros. Eu tenho o meu curso para liderança dentro da escola, para gestores. Hoje, nós temos uma lei, hoje no Brasil, normativa, em que todos os gestores precisam estar formados e precisam ter uma formação continuada. Porque o gestor, antes chegava na escola, Sueli, ele era um professor empossado. Gestor. E eternizava, né? Eternizava ali, você vê que mantinha o mesmo processo, não tem mudança, não tinha... E o mundo é um mundo muito volátil. Muito volátil. Né? Esse mundo que muda todo momento, toda hora, então a gente precisa acompanhar. E essa formação do gestor, que são 9 competências, a matriz de competência do gestor traz as 9 competências. Dentro dessas 9 competências, dentro delas, 4 são bem específicas dentro da área socioemocional e as outras todas carregam algo voltado à inteligência emocional. Sim. Então, o meu conhecimento, toda a minha formação, mais essa união, né? Eu trago para dentro das escolas. Então, o curso para os gestores, para que eles entendam como trazer inteligência emocional para a escola, através dos coordenadores, dos professores, e também trazer essa família para dentro da escola, é um carro-chefe meu, né? É uma bandeira que eu carrego aí na Bahia, em vários municípios, e a gente começa a entender quem eu sou primeiro. Eu não sou primeiro professora, gestora, coordenadora. Primeiro eu sou mulher, primeiro eu sou mãe, primeiro, né, eu sou filha. Então eu tenho que entender quem eu sou para eu estar bem. Por quê? Porque quando a gestão das emoções não acontecem, eu adoeço. E eu adoeço na escola. Lembra que um certo tempo as pessoas falavam assim, os meus problemas ficavam do lado de fora da porta? Sim, em empresa principalmente, né? Você vai para a empresa, mas você deixa os seus problemas do lado de fora. Isso não existe. E como é que eu vou deixar os meus problemas se eu sou uma pessoa única, um ser sistêmico? Então, aí vem a baixa produtividade, aí vem as doenças, né? A ansiedade, depressão dentro das empresas. Por isso, agora, essa lei, a NR1, essa exigência dentro das empresas, né? Que vem buscando cada vez mais entender, né? Como é que a gente pode melhorar a saúde emocional dos colaboradores. É sobre isso. E dentro das escolas é importante porque se eu sou um professor e eu estou doente emocionalmente, eu vou levar aquilo para o meu aluno. E como você falou antes, a forma de ensinar, ela não é só mais racional. Não. Ela tem que ser o cognitivo entre o racional e o emocional. Se não alinha essas duas vertentes, o aluno ele se dispersa, ele não entende, ele não aprende, porque ele aprende e ele consolida as memórias dele pelo emocional. Com certeza, você falou da NR1, a normativa. Antes da NR1 ser reformulada, a parte educacional, né, a lei educacional já tinha feito uma reformulação para os gestores. Que se você for analisar as 9 competências e agora a modificação da NR1, é a mesma. Chega no mesmo objetivo, que é trabalhar, cuidar emocionalmente do seu professor, do seu coordenador, ou seja, ver os riscos, né? Os riscos que acontecem dentro desse ambiente de trabalho, risco de comunicação, de conflitos, né, que existem dentro da escola, porque existem a todo momento. Nós somos seres humanos, nós vivemos em comunidade.
Então, é muito interessante que logo quando teve a reformulação da NR1, eu percebi como a gente estava no caminho certo. Que maravilha, né? Trabalhar por quê? A escola, na verdade, ela é uma empresa. Ela tem um CNPJ, o diretor presta contas, ele tem um time, ele é uma empresa. Só que antes era um professor empossado que acabava abarcando várias questões dentro da escola e ele não estava entendendo muito bem que ele era um gestor como de qualquer outra empresa. E hoje, eu estando tanto na área empresarial como na área educacional, a gente vê que é o mesmo papel. Só claro que a escola, ela tem um fim educacional. A empresa tem um fim de produtividade. Mas a escola precisa chegar aos níveis que o governo exige, né? A gente tem metas a cumprir. O Brasil tem metas em relação à alfabetização, tem metas em relação aos jovens e adultos, a inclusão, né, das crianças nas escolas. Então, a equidade que está sendo tão falada nas empresas também a gente precisa de equidade. Se não existir isso, a engrenagem não vai funcionar, né? Então, isso é muito importante que a gente entenda que, sim, tudo começa lá no início, na educação. Tudo começa lá na sala de aula. Quando o aluno começa lá na educação infantil, o professor entender que o impacto de uma palavra, de uma ação dele, pode gerar uma consequência, uma crença, um trauma. Hoje, aquele funcionário na empresa que grita, que ele briga com os colegas, ou aquele líder gritão, lá na infância tem uma raiz isso. Ele só podia ser ouvido quando ele gritava, quando ele chorava. Não havia uma escuta dentro de casa da família. Vocês entenderam isso? Que tudo está lá na infância? Tudo está na infância? E a infância passa pela família e pela escola. Sim. Quando você falou aí da forma como os professores, né, transmitem a mensagem, você acabou de acender uma memória minha que, de vez em quando, acende. Em uma das aulas, eu estava lendo e, na leitura, o nome, eu nunca esqueço o nome, era Éter. Mas, quando eu fui ler, eu li ET. Todo mundo começou a dar risada e caçoar de mim. Aí eu já era tímida, eu comecei a virar uma pessoa introspectiva. E quando eu entrei nesse processo, que saí da empresa, que eu entrei nesse processo agora que eu estou, né, de estar dando palestras, eu achei que eu não era uma comunicadora. Eu achei que eu não conseguia me comunicar, porque a sensação de estar ali no palco me remetia a essa memória. Eu vou subir e todo mundo vai dar risada de mim se eu falar uma palavra errada. E hoje eu entendo que está tudo bem, que a gente precisa aprender todos os dias e a gente tem que ter o cuidado de como a gente trata o outro, porque aquilo ali, para você, pode não ser nada, mas para outra pessoa pode criar um grande gatilho e pode trazer memórias que aquela pessoa pode travar no seu processo de evolução. Errar faz parte da evolução. Errar faz parte. Errar faz parte do processo. E está tudo bem. E está tudo bem. Ter a consciência desse erro é importante, porque aí você vai se dimensionar, você vai se melhorar. Agora, você ficar se cobrando na perfeição o tempo todo, isso vai machucar muito você. E aí você falava, vocês sabem que uma empresa é uma creche de adultos. Sim. Eu falo isso com as minhas palestras nas empresas, né? Porque eu não trabalho só na escola, vou junto com o Adriano para as empresas, porque eu trago essa parte educacional, eu trago essa parte da pesquisa, né? Sobre a infância, sobre as memórias da infância. Eu sou uma das ministrantes, né? Do Educar Mais Dá Limites na Bahia. Eu tenho licença para isso. Eu acho que hoje eu sou uma das únicas ainda que continua trazendo isso para as escolas, né? Eu tenho autorização para estar ministrando esse curso, ministrando no Brasil. E o Educar traz isso, que a escola é uma creche de adultos. Você quer um bom profissional, mas você precisa educar esse profissional, precisa mostrar para ele qual é o caminho, para onde ele vai, de onde ele vem. Você quer, muitas vezes você diz, a gente não tem mão de obra preparada. Não tem.
Lógico. Você tem que preparar, porque a sua empresa tem a sua identidade, a sua empresa tem os seus valores, a sua ética, e você precisa ensinar. Você não vai achar ninguém pronto. Você até acha bons profissionais no mercado que estão prontos de acordo com algo específico que você queira. Eu quero um bom produtor de mídia, você vai achar. Mas ele vai ter que aprender como você gosta de ser visto dentro dessa mídia. Eu quero um bom marqueteiro, mas ele precisa entender como você se vê bem dentro disso, né? Então, você precisa ensinar. Você precisa ensinar. E, às vezes, algumas pessoas param no tempo. Sim. Tanto na área educacional como na área empresarial. Param no tempo. Algumas mulheres dizem, eu já fiz tudo, eu já não tenho mais... não vou fazer mais nenhum curso, não vou mais entender. E eu quero dizer para vocês, nós somos eternos aprendizes, né? Eu até trouxe uma frase aqui de Tiago Godoy. Essa frase eu li num livro, certo? E nesse livro falava, Tiago Godoy, essa pessoa se refere à fala de Tiago dizendo, não coloque um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo. Como é que nós, mulheres, viu? Mães, professores, profissionais, né, empresárias, colocamos às vezes um ponto final em algo que ainda não acabou? Se o próprio criador da nossa história não acabou ainda essa história, se a gente está vivendo, nós estamos vivos, as nossas células são vivas, elas se conectam o tempo todo. Tudo que eu digo para as minhas células, eu reverbero. Então, eu preciso entender, né, como é importante meu papel como mulher, como educadora na sociedade. O que eu vim, qual é o legado que eu deixo, né? Qual é o legado que eu deixo? O que eu quero transformar na vida das pessoas? Porque as pessoas, elas se conectam com a gente, não é por um acaso. O nosso subconsciente, ele está ali procurando pessoas que estão no mesmo conexão, né? Algumas pessoas usam conexão de almas, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo que vai acontecendo tem um porquê. E a gente precisa entender que já pré-existiu, hoje... né? Lá no já pré-existiu. Eu digo que eu brincava com o pessoal, né? É transmimento de pensação. Porque o pessoal chama transmissão de pensamento. Eu digo, não, é transmimento de pensação. Mas é essa conexão de almas. E quando eu falo dessa conexão de almas, eu com você, assim, quando eu te vi ali naquela imersão, naquele treinamento, né? Eu olhei e vi algo diferente em você. Então, e você fala com amor, e justamente você é uma das pessoas, das protagonistas aqui, principalmente aqui na Bahia, trazendo esse projeto muito lindo, né? Que é cuidar, educar amar e dar limites. É um projeto lindo, maravilhoso. Lindo, eu queria que você falasse um pouco mais desse projeto. Vou falar do educar. Nós precisamos, isso é fundamental, porque as pessoas hoje, principalmente os pais, eles não aprenderam, né? Não aprenderam a ser pais. Foi gerações e gerações, intuitivo, de forma intuitiva. E aprendizado com a família. E hoje em dia, quando a gente começa a aprender, começa a entender, a gente entende que os meus traumas eu não preciso levar para os meus filhos. A forma como eu aprendi, eu posso mudar a forma como meu filho também vai aprender. E, na verdade, os nossos filhos, eles nos curam também. Exatamente. Eles são uma oficina, né? Nós nos curamos com os nossos filhos. O Educar, Amar e Dar Limites é um curso, né, onde traz toda a informação que toda pessoa, todo ser humano precisa, homem, mulher, pai, que não é pai ainda, empresário, para entender a sua criança. Como que aconteceu? Como foi o início da minha vida? Quais memórias trazem um impacto positivo para mim? A teoria geral das memórias, ela nos mostra, né, os impactos positivos e negativos na nossa vida. Hoje eu digo que educar, amar e dar limites em casa, educar, amar e dar limites na escola, educar, amar e dar limites na empresa é uma conexão. Lá em casa eu tenho que entender como é a forma certa de educar, como é que eu me conecto emocionalmente com meu filho, de qual maneira eu consigo acessar essa criança com os mais diversos perfis,
Como eu dou limites para essa criança? Porque dar limite é amor e durante um tempo a gente se perdeu não dando limite. Sim. Como é que eu amo? Porque as pessoas acham às vezes que amar é presentear, é dar um tênis mais caro, a escola mais cara, e não. O amor, ele está em pequenos detalhes, em atos, palavras e serviço. A gente já vê isso, né? Atos, palavras e serviços. E nas empresas, vamos sair lá da infância, de casa, passando pela escola e lá na empresa. Eu preciso educar o meu funcionário, ou seja, ensinar qual é o papel dele, mostrar para ele qual é o caminho, apontar, né, as suas falhas, os seus avanços, de forma amável. Educar, amar, porque eu tenho que saber fazer um feedback, eu tenho que fazer um feedback de forma correta, porque eu posso perder uma estrela da minha empresa, às vezes um feedback mal dado, eu posso perder um grande profissional, e eu preciso dar limites. Por quê? Porque eu tenho regras, Sim. eu tenho horário para cumprir, eu tenho horário... Você sabe que hoje as empresas perdem, por conflitos no trabalho, 3 horas semanalmente. Conflitos, falta de comunicação, você perde 3 horas de trabalho por semana. As empresas perdem. São 300, eu posso estar agora, eu vou trazer um dado, são 342 bilhões de dólares que as empresas perdem no mundo por conflito e má comunicação. É muito no sério. trabalho. E eu falo isso muito na questão da produtividade dentro Sim, das empresas, na produtividade. porque a cada 1 minuto de interrupção, o nosso cérebro, ele para se reconectar, ele pode levar de 5 a 23 minutos para se reconectar. Imagine isso, o custo-benefício, isso dentro de uma empresa, e para o nosso cérebro também, porque ele vai estar ali, nesse processo de mudando de atividades. Eu estou aqui concentrado para fazer uma atividade, aí vem o meu chefe, que não sabia o que é que vai fazer durante o dia, me pede uma outra tarefa. Sim. Aí vem e me pede uma outra tarefa, e aquilo ali, eu acabo não conseguindo me concentrar, e por isso se fala muito na questão, tem que ser produtivo, mas como? Se não ensina, se não educa dentro da empresa, se o próprio coordenador não dá o limite. Por isso que eu trago a fala, né? Que uma empresa é uma creche de adultos. Se você, líder, não souber entender isso, souber que o seu colaborador, ele tem uma história de vida, ele teve uma infância, ele tem suas crenças, suas limitações. Antes a gente falou do funcionário que grita. E o funcionário que se cala, que se omite? É aquela criança que a mãe mandava engolir o choro. É aquela criança que a mãe diz, fica quieto, cala a boca. Você, em conversa de adulto, criança não tem vez, não mete a colher. E eu não estou dizendo que a criança pode esbanjar e atrapalhar os assuntos de um adulto, mas ela tem fala, ela tem poder de fala. Vocês estão entendendo por que nós, mulheres, perdemos alguns lugares de fala? Porque na infância nós tínhamos que ser princesas. Sentar corretamente, cruza a perninha, o vestido, tudo corretinho, mãozinha. Então isso já vem, olha, você vê que vem há muitos anos isso vem sendo arraigado, vem sendo trazido, e hoje nós mulheres, eu sou diretora pedagógica da Rifel, Sueli é palestrante, consultora empresarial, e ainda a gente às vezes se pega num gatilho ou se pega em um momento de se colocar num lugar de direito, mas ainda com ressalvas. Sim. Hoje a gente está aqui com o seu podcast Mulheres que Brilham. Todas nós nascemos para brilhar. Na verdade, né, Deus nos criou para sermos brilhantes, para sermos a alegria da casa. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela estava dizendo, Lu, como as pessoas confundem, né? Porque na Bíblia tem a mulher de Provérbios, né? Sim. Virtuosa. Virtuosa. Ela tinha o seu comércio, ela vestia finas vestes, ela tomava conta de todos os empregados, e não eram poucos, da casa, dos filhos, porque o marido não estava. Às vezes você não interpreta bem o que está escrito. Eu não lembro agora mais uma passagem, teve um momento antes de Cristo que na Bíblia tem, que 2 filhas, elas não tinham irmãos homens. Estou tentando lembrar a passagem. Elas não tinham irmãos homens. E elas foram e recorreram, né? E pediram, eu sei que nós não temos irmãos homens, porque a herança era passada para os homens.
Mas nós temos direito, nosso pai foi um bom homem, foi justo, foi... Elas recorreram ao juiz Elas e ele... recorreram né? e Deus interviu e disse, elas têm direito. Então as mulheres, elas não estão lutando pelos seus direitos agora, já vem de muito tempo. É claro que agora a gente tem um lugar de fala muito maior, né? Um lugar de pertencimento. E quando eu falo que a mulher tem muitos papéis, trazendo para a área de educação, para a área empresarial, eu não estou dizendo que nós não podemos estar à frente de empresa. Eu estou à frente da minha empresa junto com meu marido. Não estou dizendo que eu não posso ser palestrante, que eu não posso ser mentora de mulheres como eu sou Master Coach, né? Eu tenho as minhas coaches, eu posso sim, só que eu tenho que entender que eu tenho limites. Por quê? Quais são os meus limites? Eu tenho que entender que em cada local eu preciso estar presente, eu preciso ser mãe presente, eu preciso ser esposa presente, eu preciso ser educadora presente, eu preciso ser CEO presente. Por quê? Porque eu tenho um lugar, eu tenho vários papéis e um lugar dentro de cada papel. Eu preciso ser perfeita em todos eles? Não, mas eu posso fazer o melhor em cada um deles e tá tudo bem eu não dar conta, tá tudo bem o dia que eu não consigo resolver todas as questões que eu preciso. E eu preciso também ter um tempo para mim, cuidar das minhas emoções. Né? Porque como é que eu vou estar preparada para esses gestores de escola? Como é que eu vou estar preparada para ministrar os cursos que eu ministro? Como é que eu estou preparada para fazer análise de perfil comportamental de outra mulher se eu não estou bem? Eu tenho que estar o tempo todo me cuidando do meu emocional, né? É atividade física, boa alimentação, eu tenho que cuidar o que eu escuto, o que eu vejo, o que eu falo, porque tudo isso está conectado. Não temos mais tempo para viver de qualquer jeito. Não tem uma música que fala assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa música não cabe mais para nós mulheres. Não cabe mais para nós mulheres. E é sobre isso, mulheres. Essa música não cabe pra gente, porque nós somos mulheres, nós somos poderosas, sim. Virtuosas, sim. Nós somos filhas amadas, princesas, rainhas, e somos tudo aquilo que nós queremos ser. O lugar de mulher é onde ela quer estar. E entender que ser feminista não é querer se igualar aos homens. Eu trabalhava em uma empresa... Existe essa confusão. Eu trabalhava numa empresa onde a gente tinha aí, em média de quase 200 homens, né? E, em vez em quando, eu precisava pegar algumas caixas, algumas coisas. Aí eu chamava os meninos. Eu não sei para que, Celi, tu vai pedir os meninos para pegar, tu mesmo podia pegar. Eu disse, eu não, lugar onde tem homem, eu não vou pegar peso. Mas, infelizmente, assim, eu já fui essa as mulheres acham, não, eu faço, eu pego peso. Gente, nós temos que entender que a mulher é um ser frágil. Nós temos uma parte, né, que é a parte do nosso ovário, que nós temos que cuidar. E quando a gente pega peso demais, quando a gente acaba... o corpo da gente, ele não tem essa estrutura que um corpo masculino. Então, não queiram estar no lugar dos homens, mas andem lado a lado dos homens. Nós nascemos para andar lado a lado. Hoje nós temos piloto de avião, nós temos grandes... Meu marido mesmo já teve na equipe mecânicas, né, nas empresas onde ele trabalhou. A gente pode estar em todo lugar, mas a gente precisa entender que nós precisamos ser cuidadas também, né? Eu já fui essa mulher. Eu já tirei mala do carro, eu já resolvi tudo, eu pagava a conta, fazia a feira, consertava o carro, deixava o tanque cheio, porque meu marido ele trabalhava em grandes multinacionais, então grande parte do tempo dele era dentro da empresa. E quando eu entendi que eu precisava entender o meu papel de mulher, às vezes a gente vê alguns relacionamentos, né, que se perdem. Poxa, era um casal tão bom, tão perfeito. Às vezes não. Às vezes eles tinham tantas rachaduras silenciosas. Sim. Que era o ato de um resolver tudo e o outro não, e se não se sentir pertencente. Quando eu entendi isso, tudo mudou. Né? Quando eu entendi isso, tudo mudou. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava ser cuidada, que tinha um momento que sim, que eu precisava mostrar a minha fragilidade, né? Que eu preciso
também entender que tem momentos que eu não preciso ser forte o tempo todo, né? Então, isso eu trago muito também para a mentoria feminina, que eu acabo cuidando das mães de alunos, né, de escolas que eu acabo visitando. Isso surgiu em mim, né, esse cuidado. Eu trabalhava tanto na área de educação, tanto com inteligência emocional, cognitivo-comportamental, e aí eu via que as mães diziam, Lu, como é que faz isso? E aí surgiu, né, a Viver Mulher, que é a minha mentoria feminina, onde eu cuido das mulheres. Que maravilha, viu? E nós, mulheres, precisamos realmente desse cuidado. Nós precisamos olhar mais para cada uma da gente, olhar quem eu sou de verdade, qual a minha essência. Que eu não preciso simplesmente parecer com o outro. Cada um tem sua identidade. Às vezes, quando eu falo do tempo, quando eu dou minhas palestras e falo sobre tempo é vida, Tempo é vida. eu falo sobre a nossa identidade. Porque quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo a minha identidade, eu entendo que o tempo, ele não tem tempo. Então, eu preciso me olhar mais. E a gente precisa cuidar esse feminino. A gente precisa curar esse feminino. Muitas mulheres estão se perdendo aí, sim, querendo ocupar o lugar de homens, querendo ocupar lugares que não nos cabem. Eu não estou falando em não cabe, é você tentar aumentar essa tua masculinidade, né? Você está falando ocupar o espaço com um papel masculino. Isso, a gente com um papel pode masculino. Ocupar um lugar numa empresa de um homem, mas com o nosso papel feminino. É isso eu aí. Quando eu ia, eu tenho que me respeitar. O pessoal olhava assim, menina, é um homem, não é uma mulher. E a gente se porta nas empresas, né, como líderes, mas a gente quer se colocar como um líder masculino. E se toda líder se descobrir que o brilho dela... Exatamente. O jeitinho, né? As negociações, né, são muito mais fáceis quando tem mulheres junto na equipe. E as mulheres são muito mais organizadas. Sim. O senso de organização da mulher, ela consegue enxergar coisas que o homem passa despercebido. Tranquilo, a gente está aqui, que papo delicioso, trazendo essas informações para cada um de vocês, trazendo esse podcast maravilhoso. Nós queremos realmente trazer histórias que conectem, histórias que façam você realmente pensar qual o meu papel na sociedade, qual o meu propósito de vida, porque nós precisamos saber quem nós somos, o que vamos fazer e qual o destino que nós queremos tomar, né? E, Lu, eu queria que você, nesse processo, falasse um pouquinho mais dessas descobertas que você vem tendo nesse mundo corporativo. Sim. Esses dias vocês fizeram um grande evento que movimentou. Sim. Dentro de um município, um município pequeno, né? Mas movimentou o comércio local. Sim. E isso faz toda uma diferença quando nós nos colocamos. E foi um servir, né? Porque foi um projeto, sim, que ajudou instituições, que ajudou pessoas também a olhar para si e dizer assim, gente, o que é que eu estou realmente fazendo para evoluir e para crescer o meu negócio? Sim, nós fizemos foi um trabalho assim bem grandioso. Unimos forças, né? Eu, Adriano, Luciano Braga, lá no nosso município, Moisés Ribeiro também. A gente uniu forças e a gente fez um grande evento, né, para empresários e empreendedores. Na verdade, nós tínhamos um tempo de palestra para cada um, tivemos um talk show e o nosso principal objetivo foi que todo mundo entendesse que não dá mais para brincar. A Bahia hoje, ela tem um crescimento gigantesco na área empresarial, na área de empreendedorismo. Nós viemos de alguns eventos com dados, né, de que a Bahia cresce. Os olhos do Brasil estão hoje voltados a Salvador, é a principal cidade turística hoje do nosso país. São 50 quilômetros de praia, onde tem turismo, né, para todos os gostos. Nós temos um litoral riquíssimo e a gente vê que grandes empresas elas estão vindo para a Bahia,
Grandes palestrantes, cases de sucesso nacionais e mundiais estão promovendo eventos grandiosos em Salvador. E isso antes não estava acontecendo. E o interior baiano tem crescido com uma potência. Por quê? Porque o interior baiano ele tem empresas, ele tem na parte da agricultura, na parte da agropecuária e algumas indústrias até que estão vindo do sul e sudeste do país, vindo para cá. Porque a gente tem muita mão de obra. E se a empresa entender que a empresa é uma creche de adulto, que é educar, amar e dar limites, em todo lugar se aprende. Todos nós aprendemos no mesmo nível. Então é muito bom que essas empresas estejam vindo para cá. E o comércio ele vem crescendo muito nas cidades interioranas, o comércio. E aquele comércio antigo, né, aquela vendinha que existia, não cabe mais. Hoje a gente precisa de organização, a gente precisa de uma tabela, de acompanhamento financeiro, a gente precisa, as redes sociais mostraram que a gente precisa ter um acompanhamento de marketing, que a gente precisa botar a cara do dono, né? A gente vê que os grandes CEOs hoje, eles estão à frente das suas empresas. A gente vê um exemplo da CIMED, né? Sim. Né? Os dois, e aumentou muito a visibilidade depois que o dono começou a Carla, eu acompanho, o próprio dono, a gente vê aí com a Cacau Show, né? Os grandes donos de empresas, eles estão colocando a sua cara, ou seja, não estão mais contratando artistas nem blogueiros, eles estão usando a vida deles para mostrar como é a empresa. E o que é que nós queremos? Nós queremos verdade. Nós queremos o dia a dia. Né? Quantas vezes a moça que trabalha no meu marketing fala, mostre aí como foi seu café, onde você está em Feira, você está em Salvador, você está em Santo Antônio de Jesus, Riachão do Jacuípe, onde você está? E as pessoas querem ver esse dia a dia. Existe uma sede de trazer aquele ser humano, né, o palestrante lá de cima do palco, para aquele parceiro que vai lhe dar um conselho. E esse evento que a gente fez na cidade, o Santo Estevão, foi para isso, para mostrar que a gente está, assim, perto de todos. Então, a gente teve várias cidades visitantes, nós tivemos desde um lava-carros até uma grande empresa de plásticos, nós tivemos rede de postos de gasolina, salões de beleza, todos os tipos de empresa, porque a liderança, ela vai atuar da mesma forma em todos os segmentos. Você diz, é diferente. Diferente é o produto que você vende, a maneira da venda e a quantidade de pessoas, porque um líder de uma grande empresa tem vários outros líderes. E de uma pequena empresa, ele é o líder só. Então, esse evento foi grandioso, quase 0,5 tonelada que a gente arrecadou de alimentos, né? Quase 0,5 tonelada que a gente arrecadou de alimentos, a gente levou para a PAI, eles ficaram muito felizes. Teve uma visibilidade muito grande, a gente contou também com o apoio do portal Bahia Bahia. Nós tivemos vários patrocinadores, né? E a gente trouxe assim um divisor de águas, porque a nossa cidade é um porto, né? Santo Estevão, ela é caminho para vários grandes municípios baianos, seguindo de Feira, e nós temos assim grandes possibilidades. Nós temos uma hotelaria boa, nós temos confeitaria, restaurante, então a gente pode receber na cidade as pessoas, os viajantes que estão passando e também aqueles que querem vir e trazer suas empresas para a nossa cidade, que eu já me considero, né, uma Santa Estevense. E a gente está muito em feira também, né? Nós trabalhamos muito em feira, estamos prestando serviço. Hoje Adriano está numa grande empresa. Sexta-feira tivemos treinamento de liderança, que Adriano vem com a OPL, né? O poder da liderança, a liderança que ela chega e entende essa parte socioemocional do seu funcionário, trabalhando primeiro quem eu sou, as minhas dúvidas, as minhas crenças, para depois poder aplicar bem uma ferramenta, né? Entender essa NR1 que está vindo aí, ela está agora um tempo para ser, a gente está se ambientando, mas as cobranças vão ser muito fortes em cima das empresas. E é isso, um pouquinho da Riffel, um pouquinho da nossa história, né? E é um prazer estar aqui com você, Sueli, um prazer ter sido convidada aí para a abertura do seu A Mulheres Brilhantes, eu fico muito feliz. Esteja em casa com a gente também, a Riffel está à sua disposição, eu estou à sua disposição para nossas parcerias, nossas palestras, porque realmente, onde a gente se conecta com pessoas de bem, com pessoas que compartilham os mesmos valores,
das mesmas coisas que nós acreditamos, a gente está em casa. E eu me sinto em casa aqui com você. Muito obrigada. Maravilha. Eu que agradeço a sua presença, a sua participação. Hoje nós estreamos com chave de ouro, né? Com essa maravilhosa e que traz grandes ensinamentos para cada um de nós e que nos trouxe muitos insights. Então, você que vai assistir o nosso programa, a nossa estreia do Mulheres que Brilham, vocês vão ter conteúdos de valor. E nós agradecemos a cada um de vocês. E minha gratidão, minha querida, por estar aqui, Sueli. por ter dito sim e por trazer tanto conteúdo de valor para cada um de nós. Obrigada, Sueli. Eu trouxe um pouquinho de cada coisa, mas fique à vontade o dia que quiser aprofundar alguma dessas temáticas que eu trabalho, né? A gente pode estar sentando. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo aí e parabenizar, né, você pelo Mulheres que Brilham, porque nós somos mulheres que brilham realmente nessa Bahia maravilhosa. Nosso muito obrigado e fiquem para assistir e para acompanhar cada detalhe desse programa, porque nós somos mulheres que brilham.